E nós já estamos no terceiro episódio dessa nossa série em relação ao Festival da Juventude, apresentando os 3 maiores grupos que fazem parte esse ano do festival. Além, é claro, das escolas, das obras sociais e das paróquias, a gente está com 3 grupos muito maravilhosos, que vocês já foram apresentados a 2, pessoal da Articulação da Juventude Salesiana, da Comunidade de Jovens Cristãos, e hoje o terceiro grupo, grandão, que a gente está trazendo aqui para o nosso episódio e queremos apresentar a vocês, é o Movimento Auxilia. Então vamos saber muito mais sobre eles nesse episódio, se liga aí para conhecer mais essa turma nova que está chegando aqui para somar na nossa Pastoral Juvenil Salesiana. Então vem com a gente, você está no podcast, vamos juntos. Você está no podcast Vamos Juntos. O podcast da Juventude Salesiana. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto, salesiano de Dom Bosco. Você que está chegando pelas rádios ou pela internet, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E eu estou com essa turma, como vocês viram na introdução, do Auxilia, que é um movimento, é o único spoiler que eu vou dar, e vou deixar para eles se apresentarem aqui para a gente saber muito mais sobre esse movimento tão maravilhoso. Então, vou começar com essa roda aqui de apresentações. Vocês vão dizendo quem são vocês, de onde vocês estão vindo. Meu nome é Guilherme Moura. Eu sou Monique Ellen. E eu sou Bruno Lucena. Então sejam bem-vindos a esse episódio nosso do podcast Vamos Juntos. E aí eu queria saber como foi que vocês conheceram o movimento Auxilia. Depois a gente vai saber mais sobre o próprio movimento. Mas inicialmente, a partir de vocês, como é que vocês conheceram o movimento? Aí vocês dizem agora a idade de vocês pra gente saber quando é que foi, se faz muito tempo, conta aí pra gente. Bom, eu conheci o movimento Auxilia através da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, e o movimento ele me encantou. Ele me encantou por essa paixão pelos jovens, por esse amor pelos jovens. Eu tenho 2 anos que faço parte do movimento Auxilia, hoje eu tô com 17 anos, então tem 2 anos aí que eu conheço eles. Me apaixonei por essa forma de amar que eles têm com os jovens. A minha experiência com o movimento é um pouquinho mais particular. A minha irmã começou a fazer parte em cerca de 2011, 2012, por aí, só que eu era muito novinha, então eu ainda não conhecia essa dimensão da juventude. Só que lá em 2017 foi quando eu participei de um primeiro encontro lá na Missão Santa Maria, onde a gente abriu a Missão Santa Cruz, e eu definitivamente me apaixonei, não só de olhar de longe, mas agora de realmente conhecer de perto este movimento que nos abraça, nos acolhe e que a gente nos sente família, principalmente na fraternidade que a gente vive, nas nossas convivências e na formação humana, mas também muito na parte espiritual. No meu caso, eu posso ser considerado aquilo que nós chamamos ser um alce dinossauro. Eu conheci o movimento Auxilia no final de 2011, através das redes sociais. Naquele tempo, começava-se a movimentação da comunicação mais voltada ao protagonismo juvenil nas redes sociais. Então, o Auxilia tinha muito forte, e ainda tem a questão da comunicação, através das artes, através de teasers que eram gravados. E ali, enquanto eu fazia meu ensino médio no Instituto Federal, que fica próximo de uma paróquia salesiana, fui começando a seguir o perfil, comecei os primeiros contatos com aqueles que são os fundadores do movimento, e o encantamento aconteceu de uma forma muito natural, através da amizade, do acolhimento, através do engajamento nas atividades, até então, da AJS, que eram promovidas, e até hoje, me faço presente, hoje, enquanto guardião, do movimento. Muito bem, pois é, vocês estão conhecendo aí a galera do Auxilia. Agora a gente quer saber como é e o que é esse movimento, o que é que consiste o movimento Auxilia. Primeiro, vocês contem de onde é que vocês são, porque assim, a gente sabe que o Auxilia, logicamente, vem aqui da nossa inspetoria aqui no Nordeste, e CJC surgiu lá em Pernambuco. E vocês surgiram aonde? De onde é que vocês são e o que é o movimento? Eu sou lá de Aracaju, frequento a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que é uma paróquia salesiana. E o Auxilia, ele surgiu de um sonho de um jovem. Hoje nosso guardião geral é o Bastos, fundador,
Então surge desse desejo e dessa vontade de fazer mais pelos jovens, no coração do nosso fundador. Então, diferente de Guilherme, eu não venho de uma paróquia salesiana. A gente já vem de uma extensão do nosso movimento, que se divide em missões. Então, eu faço parte da Paróquia Santa Cruz, e lá a gente tem uma missão que é uma das mais antigas do nosso movimento, que é a Missão Santa Maria. Lá, a expressão do movimento é muito significativa, porque a gente conseguiu colocar os jovens como realmente protagonistas. Então, os nossos encontros se baseiam muito nesse pátio da vida, como o Dom Bosco nos ensina, e o movimento realmente foi algo que resgatou, porque a gente vivia uma realidade lá na paróquia onde os jovens eram muito dispersos. Então, a alegria de viver no cotidiano, com as suas obrigações, nos seus trabalhos, fez com que a gente realmente abraçasse esse carisma. Como o Guilherme falou, o nosso movimento surge a partir do sonho do nosso guardião-geral, Felipe Bastos, ele que é ex-aluno do oratório Nossa Senhora Auxiliadora, e ali, durante uma missa de encerramento do semestre, ele tem um grande desejo de reunir os jovens para continuar a experiência que ele vivenciava nos corredores do colégio. A partir daquele momento, convida alguns poucos jovens para uma reunião na igreja, sem saber, o que aconteceria até então. E ali começa, a organizar algumas pequenas coisas na igreja, os encontros, e logo mais o carinho, o afeto, a forma como o carisma salesiano era transmitido na particularidade daquele grupo, formou-se o Movimento Auxilia. É um movimento que conseguiu ir para muito mais além do quarteirão salesiano. Alcançamos outros municípios, outras paróquias da arquidiocese, inclusive com alguns reconhecimentos também fora da nossa província eclesiástica. Isso tudo mostrando o jeito Dom Bosco de ser que se revela no cotidiano. Então tudo aquilo que nós aprendemos ali onde foi o nosso solo sagrado, que foi o oratório festivo e a paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, tornou-se de fato um grande outdoor. E ali a gente mostra de fato, em cada ação, em cada missão, em cada extensão do movimento, a beleza da santidade juvenil que foi tão pregada por Dom Bosco. Então, gente, vocês estão vendo aí, pessoal de lá de Aracaju, começou ali mais ou menos 2011, não é isso? Ano que vem vocês já vão fazer então 15 anos. E assim, eu também sou jovem, tá? Pode não parecer, e a idade pode dizer que não, mas eu acho que sim. Porém, eu lembro do Felipe Bastos, o fundador do movimento, quando ele ainda era do oratório também, e era animador no oratório, foi aspirante em Aracaju em 2008. Então eu lembro dele lá com a galera, da JS, e de fato ele era muito interessado, estava sempre muito envolvido ali. Da turma era um dos que a gente mais contava sempre, assim, pela responsabilidade dele, E aí quando eu vi que ele estava começando ali, alguma coisa estava acontecendo pro lado de lá, fiquei muito feliz, assim, de ver a liderança, da turma que ele estava juntando ali, e ainda mais pelo nome, que é muito curioso, o nome mesmo do próprio movimento. Então, assim, vocês podem contar pra gente de onde é que vem a inspiração desse nome, vocês sabem de como é que veio, e para mim é meio óbvio, pelo contexto, já que surgiu numa paróquia salesiana que se chama Nossa Senhora Auxiliadora. Então, mas assim, tem alguma outra coisa específica sobre a escolha do nome que vocês saibam, não? Porque o CJC começou com um nome diferente, porém a sigla permaneceu, que era Comunidade de Jovens Carpinenses. Mas aí depois, como se estendeu para outros lugares do estado de Pernambuco e depois do Nordeste, se tornou Comunidade de Jovens Cristãos, E a JS também, porque era um nome que foi desenvolvido aqui no Brasil, do MJS, Movimento Juvenil Salesiano, e aqui no Brasil se tornou a JS, Articulação da Juventude Salesiana. Mas no caso de vocês, de onde é que vem a inspiração para o nome? Quando falamos do nome do Movimento Auxilia, é muito interessante, porque o próprio nome mostra o quanto que foi o nosso caminho de amadurecimento. Então, inicialmente, quando éramos apenas um grupo de jovens ali da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, nos denominávamos Juventude Auxiliadora. Então este praticamente começa a ser o primeiro nome. Logo depois, quando percebemos que tudo aquilo que experimentávamos não mais comportava no quarteirão salesiano, começamos a nos chamar de Movimento Auxilia. Só que mesmo assim, por mais que tivéssemos a compreensão de que Auxilia era uma forma jovem, uma forma acessível de fazermos menção à Virgem Auxiliadora, ela que, segundo Dom Bosco, foi ela quem tudo fez,
né, conforme os documentos da igreja, quando começamos o processo de escrita dos documentos, né, do estatuto, do diretório do movimento, percebemos a necessidade de amadurecer o nome do movimento. Então, nos nossos documentos está lá a nossa filiação, né, que mostra de fato a profundidade, né, da nossa identidade carismática e as raízes salesianas, e lá está escrito Movimento dos Filhos da Santíssima Virgem Auxiliadora, aquilo, né, que carinhosamente chamamos de Movimento Auxilia, né, que é uma forma até mesmo, né, atrativa para os jovens, né, de fácil compreensão, mas que está ali também contida as raízes, né, aquela confiança, aquela filiação que o próprio Dom Bosco nos ensinou a termos, né, com a Virgem Mãe Auxiliadora. Muito bem, tá vendo aí? Tem fundamento as coisas. Agora, de vocês três, o que é que vocês mais gostam nesse movimento? Porque, assim, já começamos em algumas perguntas a falar sobre, mas eu sei que com certeza vocês vão dizer um monte de coisa, que todo mundo fala, é muito difícil escolher, mas assim, tentem elencar pelo menos assim, uma, vou dar uma colher de chá, duas, entendeu? Se não couber numa só, umas duas coisas que vocês mais gostam no movimento Auxilia. Bem, uma das coisas que mais me atrai ao movimento Auxilia é esse amor que ele tem, esse amor que ele consegue dar ao jovem e como ele consegue atrair o jovem. Eu acho interessante como a metodologia que nosso carisma tem. É uma metodologia de amor, da alegria. Como nossa música diz, um carisma da alegria. Então, eu acredito que essa alegria é o que me atrai. Eu particularmente não consigo citar outra coisa que não seja a colônia de férias. A gente tem um projeto social onde os jovens protagonizam realmente esse projeto. A colônia de férias consiste em os jovens irem à rua atrás das crianças que serão contempladas, consiste em conseguir as doações tanto de brinquedos, quanto de alimentação, quanto das oficinas, e ver que nós jovens conseguimos carregar tamanha responsabilidade sem esquecer o que realmente nos motiva a estar ali é muito especial para mim. E outra coisa que eu também não poderia deixar de citar seria nossas missas mensais. Uma vez por mês, lá na nossa casa geral, a gente consegue encontrar vários rostos de outras missões e ali conviver fraternalmente. Então, não ficar só preso na minha missão, mas ter este momento como família, para mim, é muito fundamental. E representa também o nosso carisma. Então, se Monique puxou duas coisas, irei puxar duas coisas também. Né? A primeira coisa que, sem dúvidas, me encantou e continua a me encantar dentro do movimento é o acolhimento. Né? Dom Bosco amava os jovens, Dom Bosco não selecionava os jovens. Então, nós do movimento prezamos muito por esse acolhimento integral dos jovens. Quando olhamos, né, na história da família salesiana, e nessa questão eu lembro muito a formação que Padre Neto deu aos salesianos cooperadores em Aracaju, né, Bartolomeu Garelli, cada um de nós. Não se tem um rosto definido, não se sabe, né? Então perceber que cada jovem é aquele Bartolomeu que é uma pedra fundante de alguma coisa nova na nossa história do movimento. Então, sem dúvidas, a primeira coisa é o acolhimento. E a segunda é o acompanhamento. Né? Dom Bosco, no seu sistema preventivo, ele gostava de acompanhar os jovens. E nós, do movimento, gostamos muito de estar juntos com os jovens no cotidiano deles. Né? Tem jovens que são alunos do colégio e participam do nosso movimento. Sabemos da rotina de estudos, né? A correria para o vestibular, o início de alguns relacionamentos. E saber que caminhando junto com eles, né? Escutando, vivendo as fases da vida juntamente com eles se sentem acolhidos, eles são formados, ali o sistema preventivo acontece, e assim a história do movimento é tecida. Ou seja, percebemos um total processo humanizado de formação, né, de evangelização, pautado, né, nos pilares de Dom Bosco, né, razão, religião e aquele jeito afetuoso, né, amor e voleza. Muito bem, é sobre isso, né, e tá tudo certão. Olha só, gente, estamos aqui chegando em algumas outras perguntas, e agora que vão ser mais focadas para o Festival da Juventude Salesiana, mas o que acontece? Todo mundo já ouviu, o pessoal que está acompanhando a gente conhece um pouco já mais do movimento, e aí para ter mais acesso ao movimento, como é que o pessoal que não mora em Aracaju, que não mora no Sergipe, pode encontrar vocês para saber um pouco mais sobre o movimento Auxilia, se ficou mais e mais curioso a partir das coisas que vocês disseram aqui sobre o movimento, como é que faz para conhecer um pouco mais, se não tiver lá em Aracaju, se não tiver lá no Sergipe?
Para aqueles, né, que não estão na Arquidiocese de Aracaju, o nosso movimento surgiu da comunicação e lá estamos de uma maneira viva. Então, tem o nosso vlog, basta procurar no YouTube, né, o canal do Movimento Auxilia, o Instagram, que é uma das maiores redes sociais do movimento, @somosauxilia, como também o nosso site, né, movimentoauxilia.com. Em nosso site, cada jovem, né, cada pessoa pode encontrar a nossa história, quem somos, as nossas missões, pode até mesmo, né, saber como montar um auxilia na minha cidade. Né, eu, enquanto, né, responsável pelo setor de difusão, estamos estruturando o Auxilia Go, né, que é justamente uma plataforma em que novos líderes poderão ser formados e, a partir dali, saber, né, como começar uma iniciativa do movimento na minha paróquia ou na minha escola, para que juntos possamos cada vez mais difundir o jeito salesiano de ser. Olha aí, gente, muitas novidades novas e que eu acho que, se eu fosse vocês, eu não perderia a oportunidade de saber, de conhecer, de aprofundar ainda mais um pouquinho esse conhecimento sobre esse movimento que é tão legal e que está somando muito com a gente, e inclusive aqui no Festival da Juventude Salesiana. Eu estou falando aqui porque todos os episódios foram gravados antes do festival, só que pelas correrias nossas agendas e pelos meninos terem marcado viagem para vir para cá, para Pernambuco. Eu não sei se vocês sabem, mas Sergipe é um pouquinho longe de Pernambuco, né? Então aí não dá para ficar assim tão fácil o acesso. Então a gente tá gravando aqui durante o festival. É por isso que o episódio da semana, inclusive dessa semana, vai sair 2 na mesma semana, porque a gente tá aqui nesse clima de Festival da Juventude. Bom, falando sobre o festival, para nós está sendo uma alegria muito grande perceber que mais gente está chegando e a juventude nossa está sendo renovada e principalmente adicionada com vocês do Movimento Auxilia aqui no Festival da Juventude Salesiana. Mas eu sei que alguns de vocês, bom, esse ano é a primeira vez, né, que a delegação da Auxilia está vindo para o festival oficialmente, mas alguns de vocês já participaram de festivais em outros momentos também, mesmo como Auxilia, mas não com a delegação específica, né? Mas já vieram. Quantos festivais vocês já vieram? Quais foram as experiências, assim, as primeiras impressões de vocês com relação ao Festival da Juventude Salesiana? Bom, esse já é meu 3º festival e o festival ele me marca de uma forma especial e caridosa, porque ele traz esses lemas de Dom Bosco, mas também traz essa juventude para próximo. Podemos dizer que o festival junta todas aquelas missões, todo aquele ano, ele reúne em um só lugar para festejar. Mas festejar rezando, a partir da oração, a partir do contato com o outro, porque saímos de nossa casa, mas conhecemos uma outra casa, porque saímos de nossa realidade para conhecer uma nova, conhecemos outros, conhecemos outras realidades que podem se encaixar na nossa, podemos fazer amizades, podemos fazer vários intercâmbios, como é que eu posso dizer? Vários intercâmbios conectados uns com os outros. Eu sei que é para falar de experiências passadas, mas no meu caso não vai estar dando, porque a minha experiência é essa agora que eu estou vivendo. É a minha primeira vez aqui no festival e está sendo muito especial, porque eu já imaginava que a alegria de ser salesiano era gigantesca, mas vendo aqui outras delegações partilharem desse sentimento tão vivo, é realmente marcante. E hoje eu estava observando no almoço que, caramba, estava todo mundo morrendo de fome, mas também estava todo mundo batucando e gritando e cantando e realmente vivendo essa alegria. E eu olhava isso e me lembrava daquela história de São Tarcísio que questionou Dom Bosco e perguntava: se Jesus voltasse agora, você correria para a igreja? Não necessariamente com essas palavras, mas com esse sentido. E Dom Bosco, em um campo, jogando bola com os meninos, falou que não, que ele ficaria ali, jogando. E aí eu vejo realmente que nós podemos realmente partilhar desta verdadeira alegria no que fazemos e onde estivermos, porque ser salesiano é muito mais do que viver um rótulo. É, na verdade, realmente partilhar de momentos de fraternidade nesta alegria que marca. Então, a minha experiência neste primeiro festival que participo é realmente viver esta alegria e poder ver nas outras pessoas das delegações. No meu caso, já tenho diversas outras edições
né, que eu pude participar, mas sem dúvidas a edição que mais me marcou foi a edição do ano do Bicentenário de Dom Bosco, porque tivemos a grande graça, né, da presença do, à época, né, Reitor Mó, hoje Cardeal Artime. Então aquela edição para mim foi muito marcante, porque nós tínhamos, né, a figura do próprio Dom Bosco dos tempos atuais em nosso meio, né, e percebeu o quanto que ele acolhia os jovens, né, ele não era uma figura distante, ele foi muito próximo a cada jovem. E eu lembro que tudo se deu praticamente na quadra, então a arquibancada lotada, né, os jovens sentados ali no chão, no piso da quadra, e ali ele fez questão, né, de saudar jovem por jovem, né, cordialmente, aqueles que estavam nas primeiras fileiras, e falou muito forte ao nosso coração, né, mostrando que o segredo do nosso protagonismo, nosso trabalho juvenil, era ser a nossa verdade. Então, aquele festival me marcou muito, né? Participei de várias outras edições, cada edição traz a sua particularidade, seja na temática, na forma como a construção acontece, e é sempre uma oportunidade de encontrarmos tantos e tantos amigos, né, sejam aqueles que exercem, né, da liderança juvenil conosco, mas também tantos e tantos salesianos, né, que nós temos um afeto muito especial, que às vezes, né, por questões, né, da própria missão acabam sendo transferidos, vão desenvolver outros trabalhos, mas o festival é essa grande festa, né, da família salesiana em que nós podemos reencontrar, partilhar a vida, enfim, o festival de fato é celebração. Bom, eu fico feliz de poder, porque assim, eu tô tendo contato com todas as realidades, né, a partir do podcast, e eu consigo perceber que essa sintonia é real, mesmo sem vocês se conhecerem, assim. Dá para perceber que com as meninas da JS foi o mesmo sentimento de vocês em relação ao festival. CJC falou pra gente também algo nesse mesmo sentido, e que bom que a gente consegue viver, e que é aquilo, a ideia do Pentecoste, né, da gente poder se entender, falar a mesma língua, embora cada um do seu jeito, e a gente consegue fazer essa comunhão que é muito legal, realmente é fruto do Espírito, e que bom que vocês tiveram experiências tão legais, assim, mesmo que seja a primeira, mas que já seja tão marcante, né? Então, por falar também, primeira, né, como é a primeira vez que a delegação da Auxilia vem para o festival, assim, oficialmente, como foram as expectativas de vocês para o festival? Eu sei que na delegação teve gente que tá vindo pela primeira vez, provavelmente, né? Porque como é a primeira vez que o movimento tá vindo oficialmente, então certamente veio mais gente pela primeira vez. E como foram as expectativas da galera pro festival? A de vocês, que alguns já vêm há mais tempo, outros já vêm há pouco tempo, outros foi a primeira vez. Mas como um todo, como é que aconteceu a expectativa de vocês a poder participar do festival? As expectativas do pessoal estavam muito grandes e tenho certeza que cada um se surpreendeu com essa magia e com esse encanto que o festival trouxe. Tenho certeza que cada um teve um modo de olhar, um jeito que se sentiu aqui, mas tenho certeza que todos ficaram felizes por ser essa primeira vez que a gente vem, e que tenho certeza que irão ser muitas, mas tenho certeza que esse é o primeiro passo para que a gente avance e que cresça muito mais. Mais uma vez falando sobre as primeiras vezes, e a expectativa para o festival é algo muito especial mesmo, porque a gente que nunca participou, a nossa experiência seria mais retiros, então a gente não tinha essa dimensão do que é o festival. Tá bom, talvez seja autoexplicativo, festa, mas como é que vamos viver isso? Então, nós nos movimentamos bastante. Foi uma busca muito ativa em conseguir recursos, ver transporte, blusa da delegação, que inclusive está lindíssima. E que a gente já tinha tido também um contato com o tema que foi norteado o festival deste ano do sonho, principalmente pela estreia, que a gente já havia trabalhado em nossos encontros, e já vim com esse sarbozinho e chegar aqui e encontrar esse banquete é muito marcante. E eu acho que eu vou usar muito essa palavra como argumento, marcante, porque é realmente um novo mundo e se encontrar, né? E ver que a gente realmente pertence a essa família salesiana. Enquanto responsável pelo setor de difusão, confesso que eu acolhi com uma grande surpresa, né? Porque até então haviam alguns membros, né? Aqueles que realizavam alguma atividade de voluntariado no oratório, aqueles que eram da missão matriz, porque estavam dentro, né, do quarteirão salesiano, mas saber da proposta, né, deste convite para que o movimento se fizesse presente, de fato foi muito marcante, porque aquilo exigiria de nós uma mobilização. Primeiro, né,
para falar a todos os nossos jovens, todos os nossos membros, ressaltar, né, reafirmar a nossa origem. Então, por mais que nascemos no quarteirão salesiano, né, expandimos para outras realidades, a nossa origem era aquele quarteirão, era aquele solo. Então, não fazia sentido, por exemplo, jovens que não faziam parte, né, daquele entorno geográfico não conhecer este momento. Então, para a gente, né, nós que lideramos encontros, começou esse grande desafio. A segunda parte, né, a grande divulgação, começou logo após o nosso acampamento, que é o acampamento Corujão, nosso acampamento de jovens. Então, o nosso pós-Corujão foi o lançamento da nossa vinda para o festival. E o terceiro ponto, né, que como toda e qualquer delegação, né, sempre tem os desafios envolvidos, né, os desafios financeiros, as datas no calendário, né, pessoas que muitas vezes, né, ainda não compreendem a dimensão, mas como Dom Bosco nos ensinou, né, em tudo foi Maria que fez, né, que intercedeu. E hoje a nossa presença aqui, de fato, é a manifestação da providência de Deus. Foi uma oportunidade de aprofundar, né, a formação dos nossos jovens e reafirmar, né, como eu disse no início, as nossas origens. Foi uma oportunidade, né, de integrarmos jovens, né, das nossas diversas missões, né, com os grupos do colégio, né, com os voluntários do oratório, e mostrar que, apesar que possamos vivenciar a espiritualidade de Dom Bosco sob óticas diferentes, mas todos nós comungamos, né, de uma mesma identidade, de uma mesma raiz. E ver que aqui no festival tudo está fluindo de uma maneira natural, que os nossos membros estão se sentindo em casa, mostra que, de fato, aquilo que realizamos em Aracaju não é diferente daquilo que vivenciamos em território inspetorial. Então, para mim, enquanto responsável pelo setor de difusão, que é o setor que cuida das missões, enche o meu coração de alegria perceber essa unidade, perceber que nós não somos diferentes, que nós não somos estranhos, mas que aqui os nossos jovens celebram, se realizam, porque é uma extensão do nosso trabalho. Bem, então assim, nossa alegria é gigantesca de poder perceber tudo isso, dessa constatação de vocês, e tô mesmo muito feliz de poder começar tão bem a presença de vocês aqui no nosso podcast, e desde já, assim, reafirmo também o convite para outros momentos também, outros temas também que a gente possa compartilhar juntos. Esse podcast, ele foi criado, inclusive, em uma galera que estava por aqui na sala, que foi os primeiros, ali tem uma que está ali, tem outra que está aqui, que deram a ideia do podcast, de começar como uma formação, como um apoio, um lugar de encontro para os jovens que antigamente na pandemia, antigamente até um dia desse, né, não podiam se encontrar, né, e que bom que a gente está podendo manter esse encontro até hoje, e com vocês também agora presentes no nosso podcast, que esse está sendo o primeiro episódio, mas eu espero que a gente se encontre em vários outros também, para continuar crescendo, partilhando ainda mais. Bom, desejo que vocês continuem também muito bem nesse festival e que venham nos próximos, cada vez com mais gente, se Deus quiser, renovando sempre a nossa juventude. E a vocês que nos acompanham, de todos os episódios também, o nosso carinho, o nosso agradecimento. E a gente já está partindo então para o último momento nosso, e desde já agradeço muito a presença de vocês aqui, e como eu já estou pedindo que vocês voltem, já fica aí aberto o convite para outros momentos também, a gente se encontrar. Se não der para encontrar pessoalmente, pela internet a gente se vê, como aconteceram com os outros episódios, foram pela internet também. E aí, gente, que mensagem vocês gostariam de deixar para a nossa audiência? O podcast é ouvido no Ceará, em vários outros lugares também, onde tem algumas rádios físicas, mas também pela internet, e muita gente de outras idades também acompanha o nosso podcast. Então, que mensagem, enquanto integrantes do Movimento Auxilia, vocês gostariam de deixar aqui para a galera que escutou vocês, que está acompanhando a gente? Sem dúvidas, vale a pena desfrutar da alegria do serviço. O Auxilia surgiu servindo. É tanto que a gente brinca internamente que Auxilia vem de Nossa Senhora Auxiliadora, claro, disso não temos dúvida, mas também vem da necessidade de sermos auxílio na vida dos outros, de servirmos com alegria. Então, para você que está escutando, você que busca um sentido de vida, busca de fato realizar o protagonismo, revelar sua importância na igreja, na sociedade, não tenha medo de desfrutar dessa alegria do serviço. Eu pensei que eu já tinha ouvido perguntas difíceis, mas essa realmente foi bem naquele ponto acessível do coração, porque se Auxilia é isso, não dá para você citar algo sem falar sobre emoções e sentimentos. Então eu acho que se eu chegasse para alguém e fosse convidá-lo a fazer parte do nosso movimento e a conhecer mais de perto do nosso trabalho, seria algo que realmente
que é a passagem da nossa fundação, onde diz que são muitos membros em um só corpo. Então, esse olhar particular que a gente tem para cada um dos nossos membros é realmente cativante e nos edifica e faz querer com que a gente não saia mais disso. E eu falo isso porque eu entrei no movimento, eu era muito nova e hoje eu tenho 21 anos e eu tenho o mesmo sentimento do que eu tinha quando eu tive o meu primeiro contato. Então, você aí que está ouvindo esse podcast e que quer conhecer mais sobre a gente, eu vou te dizer que busque, veja, porque você verá com seus próprios olhos o que é ser família auxilia. Como mensagem, eu deixo aqui o tema do festival desse ano, sobre o sonho, né? Não tenhamos medo de sonhar, porque nós, Auxilia, somos uma família gerada a partir de um sonho. E como também Dom Bosco nos ensina, a partir de um sonho, ele criou a família salesiana e demais grupos. Não tenhamos medo de sonhar. É isso que eu deixo como mensagem de hoje. A gente sempre termina o nosso episódio dizendo o nome do podcast, que é Vamos Juntos, né? E fazendo também um convite. Então, a vocês que nos acompanharam, vocês já sabem disso também. Fica aqui o nosso convite para daqui a pouquinho vocês acompanharem mais um episódio. Essa semana vão ter 2 seguidos. Então, que vai falando também do nosso festival, como é que aconteceu. Estou falando aqui do passado, mas no futuro, no próximo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre o que foi que aconteceu nesse festival desse ano 2024. E o convite para você continuar acompanhando a gente, caminhando com a gente, está feito. Vamos juntos! Essa é uma iniciativa da JS Nordeste e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.